E é aqui que eu vou entrar com vocês nesse sentido, porque, ó, primeiro a gente nunca pode esquecer, né? Nós somos limitados e a natureza humana é essa, né? Então, qual que é a diferença de uma autêntica compreensão da questão moral para uma culpa que paralisa? É um limite muito tênue entre uma coisa e outra, né? Uma autêntica consciência moral, ela nos leva de fato a caminhar, não pisando em ovos, mas tendo consciência aonde nós precisamos caminhar, porque a gente compreende as nossas fraquezas, as fraquezas do outro, a gente age a partir, tentando sempre cuidar para que a gente não caia, para que a gente não erre, para que a gente não magoe o outro, não faça mal ao outro, né? E já a culpa não, ela paralisa, né? A culpa faz o quê? Faz a gente fazer o que aconteceu com o apóstolo, né? O Judas, quando a diferença de consciência autêntica em Pedro vai e chora os pecados, né? Pedro se arrepende, ele aceita, nossa, como que eu fiz? Quer dizer, mesmo ele se alvorando, dizendo que ele nunca ia fazer aquilo, ele fez tudo aquilo que ele, né? Mas a culpa paralisante foi a de Judas, né? Judas não conseguiu chorar os próprios pecados e aceitar a fraqueza. Ele paralisou, né? Ele foi e se enforcou. Então, o que impede a gente, enquanto ser humano, no sentido de mecanismo psíquico, impede a gente sair dessa ilusão, né? O Kierkegaard diz, o filósofo que a gente sempre gosta de citar ele aqui, porque ele fala muito disso, que a gente, quando a gente bate de frente com as ilusões, a gente tende a fortalecer elas. Então, no início, a sensação de ter sido magoado por alguém aumenta mais ainda a nossa capacidade de crescer nessa ilusão de que a gente nunca faria o que o outro fez, né? Então, como que a gente combate a ilusão, se não é batendo de frente, né? Comendo pelas beiradas, como diz o mineiro, né? Então, uma das questões mais complexas dentro da nossa psicologia é a ideia ilusória que a gente é justo, que a gente compreende a justiça, né? Que a gente sabe como se a justiça fosse uma matemática, né? Mas não é bem assim. E superar o mal não é negar, por exemplo, vamos dar um exemplo na questão do esquecimento. A gente tem a ideia, não, quando eu perdoo quer dizer que eu esqueço aquilo. Não, não é isso, né? Não é negar, não é negar o mal que quer dizer que a gente superou, mas é não permitir que aquele mal tenha a ação no presente hoje, né? No sentido de malefício, né? E outro aspecto psicológico interessante aí também dessa questão da consciência moral e da consciência, da formação da consciência, são os escrúpulos, né? O que é isso? A ideia de que a gente tem o controle sobre tudo, né? Então a gente fala, não, olha, eu dentro da minha consciência eu fiz uma coisa errada porque eu pensei mal de uma pessoa, né? O escrupuloso, ele nunca consegue sair desse lugar, ele sempre, por excesso de medo de errar, ele acaba errando. É como pensar assim, não pensa no elefante rosa. Naturalmente, você já pensou no elefante rosa, né? Então, o escrúpulo vem disso, né? Da gente ficar muito preso aí na ideia de que a gente consegue e é quase que o senhor aí do controle de tudo, né? E aí, no sentido também psicológico, nós temos dificuldades com essa lentidão do perdão, né? O perdão é um processo, né? E ele pede, de certo grau, uma humildade. Por quê? Porque a gente sabe que a natureza humana não faz esse movimento naturalmente, né? De que o desejo de vingança é tratado nos filmes aí, porque ele é um aspecto muito, muito intrínseco, né? Ele é visceral, diria assim, né? E a clareza da consciência já não, e esse processo é bem lento no sentido quando ele é autêntico, né?